Questãozinha do concurso da Aeronáutica, Médico da Aeronáutica 2023. Assinale a opção em que a oração sublinhada foi classificada incorretamente. Vamos lá. Letra A. Parece que a situação melhorou. Parece. O que parece? Que a situação melhorou. Sujeito. Maravilha. Correto. Letra B. Maria esperou. Maria esperou o quê? Maria esperou isso, que o marido voltasse. Objeto direto. Correto. Letra C. Vives mentindo. Logo, portanto, não mereces fé. Oração coordenada sindética conclusiva e não explicativa. Gabarito, letra C. Olá a todos, neste vídeo nós vamos resolver diversas questões recentes do ano de 2024 sobre orações coordenadas e subordinadas. A primeira, Banca Gama Consult, Prefeitura de Novo Mundo, Mato Grosso, prova para assistente social. A oração destacada em como o pessoal não tinha como pagar aqui, nós fomos para lá. É classificada como vários comos aí, né, nesse enunciado tanto quanto mal redigido, né? Deixa quieto. Beleza. Como o pessoal não tinha como pagar aqui, nós fomos para lá. Esse como inicial, ele pode ser trocado, substituído por já que, não é isso? Já que. Já que o pessoal não tinha como pagar aqui, nós fomos para lá. Então, a resposta é a letra B de bola. Tá? Oração subordinada adverbial com ideia de causa. Tá? O como ele pode ser trocado por já que ou então porque. Ok? Beleza? Então, nessas circunstâncias, nós temos uma ideia de causa. Mais uma questão, 2024, Banca FGV, Prefeitura de Caraguatatuba, professor de língua portuguesa. O conceito de causa designa a ação ou a situação que dá origem a um fato, enquanto consequência remete ao acontecimento de que decorre uma ação ou uma situação. Assinale a opção em que a primeira oração, repare, a primeira oração expressa uma consequência. Pause o vídeo, deixe fazer sozinho. Daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá, o gabarito é a letra A. Há muita gente na praia porque faz bom tempo. Repare, a causa é faz bom tempo, a consequência, há muita gente na praia. Repare que ele pediu a primeira oração expressando uma consequência. Aqui na letra B, a causa é a greve continua, a consequência, o transporte ferroviário está deficiente. A consequência se encontra na segunda oração, não na primeira. Na letra C, a causa é chove tanto. Consequentemente, não se vê mais a rua. A consequência se encontra na segunda oração. A mesma coisa ocorre na letra D e na letra E. O relatório de seus trabalhos anteriores está incompleto. Essa é a causa. Consequentemente, ele foi recusado pelo gerente. Então, está explícito aqui que a consequência se encontra na segunda oração. Com a tempestade, houve deslizamento de terra. Aqui, repare que nem há duas orações, é uma oração apenas. Só há um verbo, não é isso? Por isso, apenas uma oração. Não pode ser a letra E, porque com a tempestade não é uma oração, tá? Aqui é um período simples na letra E. Por isso, a resposta de fato é a letra A. Próxima questão, Instituto Consulplan, Prefeitura de São João Nepomuceno, atendente de saúde, ano 2024. Se a chuva fosse grossa como as tapiocas que você almoçou, eu teria vindo ensopado como o capão que você jantou. Mas a chuva era fina
como os alfenins que você merendou, e eu fiquei enxuto como as macaxeiras que você ceou. A expressão como é empregada de maneira recorrente no trecho anterior da ideia de... Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Essa é fácil, letra D de dado, comparação. Ele está comparando a grossura da chuva com a tapioca que o cara almoçou, né? Com o capão que o cara jantou, mas depois compara a chuva com os alfenins que o cara merendou, né? E o fato de ele ter ficado enxuto como as macaxeiras que o cara ceou. Então só pode ser comparação, beleza? Show de bola. Próxima questão, Instituto Consulplan, Prefeitura de Santa Fé do Sul. Professor de português, ano 2024. Assinale a alternativa em que a primeira oração apresenta uma ideia de concessão, quer dizer, quebra de expectativa. Ainda que, embora, conquanto, por mais que. Não é isso? Nós já aprendemos as conjunções e locuções conjuntivas concessivas. É fácil, mande ver. Gabarito letra A. O mesmo diante de tantas atividades já nos entrega a questão de bandeja, não é isso? Mesmo diante de tantas atividades, 25% dos brasileiros não conseguem indicar pelo menos uma. Show? Essa aí, letra A. Mesmo que, ainda que, embora, conquanto, por mais que, apesar de, todas essas locuções conjuntivas e conjunções nos dão ideia de concessão, quer dizer, quebra de expectativa. Banca Fundatec, Prefeitura de Cruz Alta, professor de Educação Infantil, ano 2024. Considerando o trecho a seguir, qual é a relação de sentido estabelecida pela conjunção ainda que entre as orações que ela conecta? Ainda que muitas modalidades careçam de recursos e investimentos necessários no país, o programa aumenta as possibilidades de os atletas darem continuidade aos seus sonhos, fazendo com que mais talentos possam ser descobertos e formados. Esse ainda que nos dá a ideia de... Nem precisa ler o resto, né? Começou com ainda que, o restante é debalde, nem precisa você ler em vão, né? Ideia de concessão, a quebra de expectativa. Quebra de expectativa, só lembrando, né? Só reforçando, quando você deixa de fazer uma coisa que o senso comum indica que você faria, ou vice-versa. Por exemplo, apesar de estar frio, sair sem casaco. Quando está frio, o bom senso nos manda sair com casaco, né? Mas apesar de estar frio, sair sem casaco. Embora estivesse frio, sair sem casaco. Conquanto estivesse frio, sair sem casaco. Por mais que fizesse frio, sair sem casaco e assim por diante. Ok? Beleza? É talvez a circunstância mais cobrada pelas bancas em geral. Próxima questão, ano 2024, Banca Itami, Prefeitura de Baliza, assistente administrativo. Se eu soubesse o quanto dói a vida, a partícula C pode ser classificada como... Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Show de bola, gabarito, letra D de dado. Se eu soubesse o quanto dói a vida, caso eu soubesse o quanto dói a vida, o C, quando puder ser trocado por caso, será uma conjunção condicional, beleza? Ele vai introduzir uma oração subordinada adverbial condicional. Se eu soubesse, oração subordinada adverbial condicional. Beleza? Próxima questão, Banca Ameosc, Prefeitura de São Miguel do Oeste, professor de português, 2024. Na frase "a educação deve ser valorizada",
e aprimorada continuamente, conquanto enfrentemos desafios e limitações, para assegurar que todos os indivíduos tenham acesso a oportunidades de aprendizado e desenvolvimento. A palavra conquanto transmite uma ideia de show de bola. Conquanto é uma conjunção que nos dá a ideia de concessão, tá? Embora, apesar de, ainda que, por mais que, conquanto, todas elas nos dão a ideia de concessão, beleza? Tem que decorar, não tem jeito, são palavrinhas que não usamos no dia a dia com frequência, mas são cobradas em prova, tá bom? Conquanto é uma conjunção concessiva, ideia de quebra de expectativa, conforme já falamos diversas vezes. Próxima questão, ano 2024, Banco Objetiva, auditor interno da Prefeitura de Santa Leopoldina. Qual alternativa não apresenta uma oração subordinada? Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Vamos analisar alternativa por alternativa. Letra A. Eu sei que a prova é amanhã à noite. Temos duas orações, né? A primeira, eu sei, é a oração principal. Eu sei o que? Eu sei isso. O que é conjunção integrante? E a oração que a prova é amanhã à noite é uma oração subordinada substantiva na função de objeto direto. Beleza? Na letra C de casa, temos ele foi embora, mesmo com muita vontade de ficar. Ele foi embora é a oração principal. Mesmo com muita vontade de ficar, esse mesmo, né, nos dá a ideia de concessão, de quebra de expectativa. Se o cara tem muita vontade de ficar, a expectativa é que ele fique, porém ele foi embora. Tá? É uma quebra de expectativa, é uma oração subordinada, adverbial, concessiva, das mais importantes, eu falo acerca dela o tempo todo, talvez a que mais caia em prova. Na letra D de dado, Flávia tem certeza de que irá comer muito no almoço. Flávia tem certeza. Oração principal. Show. Beleza, ela tem certeza. Certeza acerca de quê? Certeza acerca disso, né? De que irá comer muito no almoço é uma oração subordinada, substantiva, na função de complemento nominal. Ela é completiva nominal, tá? Aqui nós temos um bizu master, né, que é o verbo ter, mais um substantivo abstrato, no caso certeza, e logo após uma oração na função de complemento nominal. Ter mais substantivo abstrato mais oração completiva nominal, bizu master, ok? Na letra B de bola nós temos tenho muitos amigos, que é um período simples, ponto final. Tenho muitos amigos, ponto. Período simples. Aí vai começar um segundo período. Carlos é velho, vírgula, João é jovem. Então, com relação ao segundo período, nós temos duas orações que estão separadas simplesmente mediante a vírgula, através da vírgula. Então, nós temos, no caso, orações coordenadas e não subordinadas. Orações coordenadas assindéticas. Beleza? Não há um síndeto linkando, conectando as orações. Não há uma conjunção conectando as orações. E sim, apenas a mera presença da vírgula. Show? Com gabarito letra B de bola. Mais uma questão, ano 2024, Banco Objetivo, a Prefeitura de Santa Leopoldina, agente administrativo. No enunciado abaixo, os elementos linguísticos sublinhados expressam correta e respectivamente sentidos de
Embora muitos indivíduos acreditem que os gatos não se apeguem afetivamente às pessoas, alguns felinos são mais amorosos do que os cães. Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Daqui a pouco você vê a resposta. Vamos lá, gabarito, letra A. Embora é concessão, já está mais do que batido isso, né? Mais batido que bife de panela. Lá no final temos alguns felinos são mais amorosos do que cães. É a ideia de comparação, não é isso? Ele está comparando o amor de alguns felinos com os dos cães. Beleza? Com certeza a letra A. Próxima questão, Banco FGV 2024, advogado, Prefeitura de Caraguatatuba. Uma questão típica da FGV recente. A preposição para mostra diferentes significados. Assinale a frase em que ela está empregada num significado de finalidade, podendo ser trocada, por exemplo, por a fim de ou a fim de que. Show? Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Maravilha! Gabarito, letra A. Há 3 maneiras de se conseguir que algo seja feito. Faça você mesmo, contrate alguém a fim de fazê-lo, com a finalidade de fazê-lo, ou proíba seus filhos de fazê-lo. Show? Letra B. Há muito no mundo a fim de temer, com a finalidade de temer, não encaixa. É permissível a fim de cada um de nós morrer pela sua fé? Também não encaixa. As religiões são caminhos diferentes que convergem a fim de o mesmo ponto, com a finalidade de o mesmo ponto, também não encaixa. É a letra A com certeza, beleza? O para, podendo ser trocado por a fim de, esse a fim separado, tá? A fim de, com a finalidade de, ok? Ele vai ser, vai nos dar a ideia, vai ser empregado num significado de finalidade, conforme o enunciado assim nos pede, ok? Show de bola? Tranquilo? Beleza? Maravilha! Próxima questão, banca Igeduc, Prefeitura de Garanhuns, Pernambuco, professor e especialista em língua portuguesa, ano 2024. Julgue o item que se segue. Observando a frase, embora estivesse chovendo, decidimos sair para o passeio. Podemos dizer que nesta frase temos um período composto por 2 orações. Embora estivesse chovendo, oração subordinada concessiva, e decidimos sair para o passeio, oração principal. A oração subordinada introduz uma concessão em relação à condição climática adversa, enquanto a oração principal expressa a decisão tomada apesar dessa condição, certo ou errado? Muito embromation, muita enrolação, muita encheção de linguiça, só para você saber, né, que o embora introduz uma oração adverbial concessiva, nós já sabemos há muito tempo acerca disso, né? Mais certo do que isso, impossível. Show, beleza? Professor de português, hein? Especialista, hein? É isso aí. Bola para frente, vamos embora. Próxima questão, Banca Inas do Pará, Prefeitura de Barrolândia, técnico em enfermagem 2024. Um trecho que evidencia uma oração subordinada adverbial condicional. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Essa é bem tranquila, é a letra A. Se a humanidade não fizer nada para reduzir o consumo, o uso de combustíveis fósseis, as emissões de gás carbônico não vão diminuir. Letra A, o C significando caso, né? Caso a humanidade não faça nada, enfim, ele vai ser uma conjunção condicional e vai introduzir
uma oração subordinada adverbial condicional. Show, beleza? Tranquilo? Só isso. Próxima questão. Banco Objetiva, Prefeitura de Santa Cruz de Monte Castelo, Assistente Social 2024. A conjunção sublinhada no enunciado abaixo tem valor de: como fiquei doente, não pude participar dos eventos do trabalho. Qual é a circunstância representada pela conjunção como? Concessão, comparação, causa ou adição? Resposta letra C. Já que fiquei doente, porque fiquei doente, não pude participar dos eventos do trabalho. A ideia é de causa, beleza? Em condições normais, você participaria dos eventos do trabalho normalmente. Porém, houve algo que impediu você de participar dos eventos. Algo que causou essa não participação, digamos assim. Então, a causa é o fato de você ter ficado doente, beleza? O como sendo substituído por já que ou porque, por exemplo, né? Ele vai indicar causa. Próxima questão, Banca FGV, Prefeitura de São Lourenço da Mata, professor de língua portuguesa, ano 2024. Assinale a alternativa que apresenta o valor semântico do termo destacado na frase, o valor semântico correto, né? Pause o vídeo, tente fazer sozinho, vai ser um pouquinho mais difícil que as anteriores, mas tenho certeza de que você vai acertar. Gabarito letra E. Porquanto equivale a porque, pois, né? Nós temos um versículo famoso que usa o porquanto, né? Porquanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, Romanos 8, não é isso? Enfim, então, porquanto ele nos dá a ideia de explicação ou causa, dependendo do contexto. Cuidado com a letra A. Aos 34 anos, regressou ao Brasil. Então, o Brasil não é a origem, e sim o destino do cara, da pessoa em questão, beleza? Então, a letra A é destino, não origem. Letra B. Dona Evarista reunia condições fisiológicas e anatômicas de primeira ordem. Digeria de que maneira? Com facilidade, ideia de modo, não companhia. Tinha bom pulso e excelente vista. Estava assim apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes, né? Causa? Não. Consequência, né? Tinha bom pulso e excelente vista. Consequentemente, estava apta para dar-lhe filhos robustos, sãos e inteligentes. Se além dessas prendas, enfim, o C é a ideia de condição, né? Condição, não de conclusão. Sendo assim, a resposta é a letra E mesmo. Show? Foi menos difícil do que parecia, né? Próxima questão, Banca Ameosc, Prefeitura de Guaraciaba, professor de português, ano 2024. Ter informações sólidas e quantificáveis sobre o comportamento do consumidor permite que os produtos e serviços sejam desenvolvidos de forma mais assertiva, a fim de satisfazer as necessidades e vontades dos consumidores. A oração destacada no texto é: pause o vídeo, tente fazer sozinho, a questão é fácil, tenho certeza de que você vai acertar. A fim de, com a finalidade de, né? A oração só pode ser adverbial final, letra A. Show? Bem fácil, né? Próxima questão, Banca Cepcom, Prefeitura de Lagoa Seca, professor de língua portuguesa,
ano 2024. No período composto, importante é que ele me faz rir. A oração em destaque se classifica corretamente como uma oração subordinada. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Só aqui confirmando, são 5 alternativas, tá? Tem a letra E, adverbial causal também para você analisar. Show, questão ela é relativamente fácil. O importante é que ele me faz rir, o importante é isso, beleza? Temos um verbo de ligação, que é o verbo ser. Se é um verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito ao seu predicativo, beleza? O importante é isso. Show? O isso, substituindo a oração que ele me faz rir, é o predicativo do sujeito. Show, beleza? Maravilha! Mais uma questão da Prefeitura de Lagoa Seca, professor de língua portuguesa 2024, banca CEPCOM. No período composto, bem que dizem que repartir é morrer um pouco, a oração em destaque se classifica do ponto de vista sintático como uma oração o quê? Manda ver, pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Bem que dizem. Dizem o quê? Dizem isso, que repartir é morrer um pouco. Letra C, oração na função de objeto direto. Próxima questão, banca Aroeira, Câmara de Moçâmedes, procurador, ano 2024. Considere os fragmentos do texto. Entrei pela geografia como em minha casa. A seu turno, a gramática abria-se como um cofre. Os amáveis substantivos voavam-me à roda, próprios e apelativos, como criaturinhas de alfenim alado. O conectivo como, em todas essas ocorrências, apresenta a seguinte classificação. Bem fácil a questão, embora não pareça à primeira vista. Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Gabarito, letra B de bola, né? Ideia de comparação, tal qual, não é isso? O como aqui, ele é equivalente a tal qual. Entrei pela geografia, tal qual entrei em minha casa, né? Da mesma maneira em que entrei em minha casa, e assim por diante. Tá? A ideia de comparação. Próxima questão, banca Ameosc, Prefeitura de Mondaí, agente de combate a endemias. Até mesmo alguns sistemas de transporte urbano funcionam com eles. Apesar de o último disquete novo fabricado pela Sony foi em 2011. A expressão destacada trata-se de uma oração. Essa é bem fácil, né? Já vimos diversas vezes, apesar de, ainda que, embora, conquanto, mesmo que, por mais que, só pode ser a letra D de dado, né? Ideia de concessão, quebra de expectativa, não é isso? Se o último disquete novo foi fabricado apenas em 2011, então a expectativa é que nenhum sistema de transporte hoje em dia funcione com eles, né? Apesar disso, há alguns, né, até mesmo alguns sistemas de transporte urbano ainda funcionam com os disquetes, tá? Ideia de concessão. Concessão é sempre a quebra de expectativa. É quando você não faz aquilo que o bom senso nos diz para fazer ou vice-versa. Próxima questão, banca Cetred, ou Sete Rede, enfim. Prefeitura de Ubajara, professor de língua portuguesa. No período é fundamental que o aluno participe ativamente de sua aprendizagem. A oração destacada é substantiva, o quê? Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Bem, provavelmente o tipo de oração substantiva mais difícil de ser
é percebida pelo aluno é a oração subjetiva, é a oração na função de sujeito, porque ela sempre vem depois da oração da qual ela é sujeito, né? Ela não vem antes, ela vem depois. Por exemplo, é fundamental que o aluno participe ativamente de sua aprendizagem, né? É fundamental isso. É invertido, né? Na ordem direta. Isso é fundamental. Aí eu pergunto, o que é fundamental? Qual é o sujeito do verbo ser? É o isso. E o isso, no caso, no contexto, é a oração, que o aluno participe ativamente de sua aprendizagem, tá? Então, oração na função de sujeito. Ela vem depois da oração da qual ela é sujeito, né? Por isso que é difícil você percebê-la. Próxima questão é bem fácil. Fiscal, CRMV da Paraíba, Banquibad 2024, enunciado um tanto quanto mal redigido, mas tudo bem. Vamos para cima. Assinale a alternativa que indica a relação existente entre as orações subordinadas adverbiais. Ela prestou socorro conforme manda a lei. Bem, conforme manda a lei é uma oração subordinada adverbial que nos dá a ideia de conforme, nos dá a ideia de conformidade, né? Só pode ser a letra D de dado. Duas conjunçõezinhas, né, que podem ser utilizadas no lugar do conforme são consoante e segundo, tá? Consoante é uma conjunção que é pouco utilizada por nós no dia a dia, porém as bancas gostam dela. E o segundo, também, quando puder ser trocado por conforme, vai ser uma conjunção com ideia de conformidade, beleza? Questão fácil, nós não podemos desperdiçá-la de jeito nenhum. Essa questão já é um pouquinho melhor, um pouquinho mais difícil. Banca Itami, Prefeitura de Teresina de Goiás, 2024, agente administrativo. Assinale a única alternativa que possui uma oração subordinada substantiva subjetiva, quer dizer, na função de sujeito. Pause o vídeo, tente fazer sozinho. Daqui a pouco você vê a resposta. Maravilha! Questão um pouquinho mais difícil, né? É a letra A a resposta. Ficou estabelecido que todos os estudantes ficassem em silêncio durante a aplicação da prova. Ficou estabelecido isso, ou seja, na ordem direta, isso ficou estabelecido. O que ficou estabelecido? Isso. Qual é o sujeito do ficar? É a oração inteira, que todos os estudantes ficassem em silêncio durante a aplicação da prova, beleza? O problema da oração subjetiva é que ela vem depois, né, da oração da qual ela é sujeito. Ficou estabelecido é a oração principal. O sujeito do verbo da oração principal é a oração subordinada, e ela vem depois. Por isso que fica complicado de você pescar, né, de você perceber que a oração é sujeito da outra, né? Vamos ver a letra B. O fato é que todos naquela sala pareciam muito concentrados e disciplinados. O fato é esse, beleza? A oração ela é predicativa. Show, oração subordinada substantiva predicativa. O fato é esse. Show? O fato é que todos naquela sala pareciam muito concentrados e disciplinados. O fato é esse. O esse é predicativo do verbo, predicativo do sujeito do verbo ser, né? E a oração que foi substituída pelo esse também. Os professores tinham certeza. Os professores tinham certeza. Tá, certeza acerca do quê? Certeza acerca disso, beleza? Então é uma oração
a função de complemento nominal, né? É o bizuzinho master que nós já demos várias vezes em sala de aula, né? É o verbo ter mais um substantivo abstrato, no caso certeza, e logo após a oração na função de complemento nominal daquele substantivo abstrato. Tinham certeza. Certeza de quê? Certeza disso, tá? E na letra D nós temos uma oração que vem após dois pontos, né? A mais fácil de todas é uma oração apositiva. Função de aposto, beleza? Todos ali desejavam apenas uma coisa, dois pontos, isso. O isso substitui a oração apositiva, beleza? Show? Maravilha. Próxima questão, banca AGIRH. Prefeitura de Roseira, escriturário. Em qual frase a oração subordinada substantiva predicativa? Mande ver. Vamos lá. Meu desejo é que você passe na prova do Enem. Meu desejo é esse. Verbo de ligação, né? O sujeito é meu desejo. Se é um verbo de ligação, ele vai ligar o sujeito ao seu predicativo. O predicativo é a oração inteira, que você passe na prova do Enem. Sou a favor que o reprovem. Sou a favor de que o reprovem, né? Show. Desejo que sejas feliz, objeto direto. Na letra D temos uma oração. O aluno que não estuda não consegue superar as dificuldades do vestibular. Na letra D, ó, o que não estuda, o que, ele é um pronome relativo, né? Que vale ao qual. É uma oração adjetiva restritiva. Show, oração adjetiva restritiva. Desejo o quê? Que sejas feliz. Esse que é o isso, né? Desejo isso. É uma conjunção integrante, bizuzinho para você descobrir quando o que é conjunção integrante. E quando o que for substituído por o qual e couber a substituição, né? Encaixar o qual no lugar dele, ele vai ser pronome relativo. E a oração não vai ser substantiva, vai ser adjetiva. Se vier entre vírgulas, oração adjetiva explicativa. Se não vier entre vírgulas, oração adjetiva restritiva. Show, beleza? Maravilha. Mais uma questãozinha do Instituto Consulplan 2024, Prefeitura de Além Paraíba. Professor de língua portuguesa. No trecho, elas dizem para si mesmas que são capazes de fazer o que as outras crianças fazem, mesmo que não tenham a mesma condição financeira. O conectivo mesmo que introduz uma oração que estabelece com a anterior uma relação de... Essa é fácil, tenho certeza de que você vai acertar. Relação de, mesmo que, embora, ainda que, apesar de, conquanto. Relação de concessão, letra C. Ah, não podemos errar de jeito nenhum, hein? Já está bem batida a ideia de concessão, a famosa quebra de expectativa. 2024, Banca AMEOSC, Prefeitura de Itapiranga, técnico em agrimensura. O comitê disse que essa era uma decisão do Estado francês. O período é formado por... Pause o vídeo, tente fazer sozinho, daqui a pouco você vê a resposta. Maravilha! Gabarito letra A. A oração principal é: o comitê disse. Oração principal. Beleza, o comitê disse. Disse o quê? Ele disse isso, que essa era uma decisão do Estado francês.
essa era uma decisão do Estado francês. Uma oração na função de objeto direto. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Show? Letra A. O comitê disse. Beleza, ele disse o quê? Ele disse isso. Disse que essa é uma decisão do Estado. Era uma decisão do Estado. Portanto, objeto direto.